Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos e amados ouvintes aqui da cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, que tenho o prazer de falar com todos vocês nesta manhã tão agradável de domingo. Sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Nós vamos hoje falar de um assunto bastante interessante. Eu quero falar sobre o novo nascimento. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, você tem certeza do seu novo nascimento? Você já creu em sua morte e ressurreição em Cristo? Então este é o tema que vamos tratar nesta manhã com a ajuda do Senhor. Mas antes eu quero convidar todos vocês para estar conosco hoje a partir das 9 horas da manhã. Aliás, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos estudo da Palavra de Deus na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Venha você, traga todos os teus filhos, que nós temos ali professoras capacitadas pelo Senhor para instruir as nossas crianças no caminho do Senhor, para que elas aprendam de Jesus, possam conhecer a salvação, cresçam crianças saudáveis espiritualmente, cheias de vida e com certeza da vida eterna. Porque eu creio que um dos maiores horrores deste mundo é nós criarmos os nossos filhos e quando eles vierem para o túmulo, eles venham descer para o inferno. Então você que é pai, você que é mãe, traga teus filhos na Rua Acre 260, que nós temos ali professores que vai estar ministrando, ensinando as crianças no caminho em que elas devem andar. Venha vocês também, ok? Então hoje, às 9 horas da manhã e também às 19 horas, na Rua Acre 260, Igreja Evangélica Palavra da Cruz, na cidade de Sidrolândia. Irmãos, vamos então, em nome do Senhor Jesus, tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Assim disse Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar? Nosso Pai, eu te dou muitas graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede para meditarmos na palavra de Deus. A minha oração é que tu abras o entendimento de todas as pessoas que nos ouvem nessa oportunidade. Revela o teu Filho Jesus naquilo que concerne a salvação, porque existem muitas pessoas, inclusive muitos evangélicos, que ainda não entenderam a tua palavra, ainda não creram em seu novo nascimento em Cristo. Nós sabemos, Pai, que a obra já foi completada e consumada. O que cabe agora é as pessoas crerem, para que elas então sejam libertas. Pai, que este tema do novo nascimento tu possas interpretar nos corações pelo teu Espírito, que ainda estão duvidosos com relação à sua salvação. Conduz essas almas a Cristo, para que os seus entendimentos sejam abertos, e Cristo seja revelado, e Cristo seja formado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, eu quero dirigir para você que está me ouvindo nessa oportunidade. Você que talvez frequenta alguma igreja evangélica, católica, ou participa de algum tipo de religião, eu quero lhe fazer essa pergunta. Você já creu em seu novo nascimento em Cristo Jesus? E o que é o novo nascimento? Então nós vamos esclarecer hoje, e como nós já oramos aqui, é que o nosso desejo é que o Pai, pelo seu Espírito, revele esta verdade ao seu coração e você possa ter certeza da sua salvação ou do seu novo nascimento, que é a mesma coisa. Muitas vezes nós ouvimos muito a respeito do novo nascimento, mas nós não conseguimos crer porque de fato ele não é pregado como diz a Bíblia. Jesus disse aqui para um religioso chamado Nicodemos: olha, Nicodemos, não só você, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nós vamos entender hoje que o novo nascimento, ele é o único meio pelo qual alguém pode ver o reino de Deus.
Mais uma pergunta. Você já creu em seu novo nascimento? Por favor, não fuja desta pergunta. Porque nesta pergunta está a garantia de ver ou não o reino de Deus. Eu quero que você me entenda uma coisa. Nascer de novo não é ter uma religião, ou ser batizado nas águas, ou ser líder de uma denominação, quer seja pastor, padre, diácono ou presbítero. Porque nascer de novo é nascer de Deus e pelo poder de Deus. Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Por favor, não descanse na dúvida. Você precisa desta certeza, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você me pergunta, pastor Cláudio, mas por que nascer de novo? Sabe por quê? Porque todos nós nascemos pecadores. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e você não está fora. Pecador equivale a dizer que todos nós nascemos podres, com uma natureza perversa, com um coração enganoso. E a Bíblia vai dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, que desde a planta do pé até a cabeça, não há no homem coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Então, pecador equivale a dizer que todos nós nascemos podre e que todos nós nascemos imundos. Esta é a verdade da palavra de Deus, porque no Salmo 14, os versículos 2 e 3, a Bíblia diz assim: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse texto nós lemos no Salmo 14, no versículo 2 e 3, que você pode conferir na sua Bíblia. Então, pecador equivale a dizer que nós somos podres, que nós somos imundos, equivale a dizer que todos nós nascemos separados de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus queridos ouvintes, deste modo, todos nós precisamos renascer, porque se nós não renascermos, nós nunca iremos ver e nem mesmo entrar no reino de Deus. Porque a condição de todo homem pecador é esta aqui: ele não tem paz, vive cansado e oprimido, dependente de sedativos para dormir, viciados em álcool, em drogas, à beira do suicídio. O casamento está próximo da destruição ou já destruído. É um adúltero, é um impuro, é um idólatra, é um feiticeiro, é contencioso, é invejoso, é ciumento, é maldizente, é ladrão, é injusto, é roubador, vivendo em orgias. Então, os piores pecadores, eles encontram-se escondidos entre os bancos e púlpitos das igrejas, tendo aparência de santos, mas nunca foram libertos dos seus pecados. Não seria o caso teu que está me ouvindo? Não seria esse o seu caso? Porque estar na igreja não significa estar no reino de Deus. Este é um alerta, por favor, preste atenção. Jesus Cristo disse para aquele professor de Bíblia: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O pecador, ele é escravo do pecado. Escravo do pecado. Em Romanos capítulo 7, os versículos 19 e 20, está escrito: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico.
Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Por isso que o pecado, ele é um câncer e teve a sua origem em Lúcifer, e este lançou as suas raízes em Adão e Eva. E assim, meus queridos, de uma forma generalizada, ele contaminou a natureza e a raça humana. Por isso que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, que aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Está vendo aqui? Aquele que comete pecado é do diabo e não de Deus, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, a parte B do versículo diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Mas quem comete pecado é do diabo. E nós nascemos no pecado, somos escravos do pecado e temos por pai ao diabo. E diante destas verdades não fuja da responsabilidade, pois um dia nós estaremos diante do Senhor Deus e você não poderá dizer que não foi avisado. Eis de que nascer de novo. Agora eu quero que você entenda como uma pessoa pode nascer de novo. Vamos prestar bem atenção, porque agora vamos entrar no aspecto da libertação. Então o Senhor Deus, ele conhece a dimensão e a malignidade do pecado. Portanto, ele declara lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, vamos prestar atenção numa coisa muito interessante. Assim, somente a morte, ela é capaz de destruir o pecado, por isso a nossa morte é necessária. Você e eu precisamos morrer para o pecado, porque não há outro processo de renascer senão pela morte. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, assim sendo, Jesus nos fez morrer em seu corpo. Porque Jesus Cristo, ao ser levantado da terra na cruz, nos atraiu no seu corpo e nos fez coparticipantes da morte. Ele disse em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Queridos, nós morremos no corpo de Cristo por amor, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Por que morrer aquele que nunca pecou? Jesus, ele não precisava pagar o salário do pecado, que é a morte. Porque quando fomos atraídos no corpo de Jesus, a nossa podridão, a nossa imundícia e o nosso pecado contaminou seu corpo santo, imaculado, e o fez morrer. Agora, nós entendemos que Jesus morreu por todos, logo todos morreram. A nossa inclusão e morte no corpo de Jesus está ali o segredo, a chave, a revelação da destruição cabal do nosso velho homem. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído ou desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Atraídos em Jesus, fomos coparticipantes da morte e da sua ressurreição. A palavra fala em Efésios 2,6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já nasceu de novo? Essa é a sua experiência de fato? Por favor, não descanse na dúvida. Creia que você já está crucificado com Cristo. E vive não mais você, mas Cristo é a sua vida. Esta é a sua verdadeira libertação do pecado. Este é o seu novo nascimento. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Um bom dia para todos vocês. Deus abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.